Oi, hoje a gente vai falar sobre as sombras. As sombras psicológicas. As sombras que ficam dentro da nossa consciência. O que é uma sombra a princípio? Uma sombra é tudo aquilo que é reprimido para dentro da gente. Tudo aquilo que a gente vivencia e que a gente não trabalha, não elucida, não dá luz, ele se torna uma sombra. Tanto aspectos positivos como os aspectos negativos. Todos se tornam sombras. As sombras, elas ficam reprimidas na nossa consciência. Mesmo que a gente não tenha consciência de qual é essa sombra, ela continua existindo dentro de você e ela continua impactando a sua vida sem que você perceba, em comportamentos que você não tenha consciência de que está tendo. Existem comportamentos que a gente tem que a gente não tem consciência de que ele é provindo de uma sombra. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está lavando a louça e existem dois copos. O primeiro copo você lava tranquilamente e você coloca na louça com tranquilidade. Agora, o segundo copo, quando você está lavando, chega alguém que geralmente te causa muita irritação, mas essa pessoa não disse nada. Essa pessoa não precisa dizer nada. As suas células, elas identificam isso. Você identifica isso. Essa pessoa que você não gosta ou que te causa muita irritação chega nesse ambiente. Quando ela chega nesse ambiente, o segundo copo, você, em vez de colocar tranquilamente, você joga o copo. Quando você joga o copo, nós conseguimos identificar uma sombra. Uma sombra do quê? De raiva. Inconscientemente, você tomou esse padrão de comportamento mediante aos estímulos do ambiente. Você não pensou para agir daquela forma. Você simplesmente agiu. Então, durante o nosso dia a dia, nós temos múltiplos comportamentos, principalmente comportamentos inconscientes, comportamentos onde a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. E esses são os comportamentos mais perigosos. Por quê? Simplesmente porque a gente não tem consciência de que aquele comportamento não é uma ação propriamente dita, mas é uma reação. Geralmente, a gente, quando vivencia experiências, a gente não costuma pensar para agir, a gente age. Esse agir, esse não é uma ação racional, é uma reação. O que é uma reação? Eu te dou um estímulo e você me dá uma resposta. Então eu converso com você e você responde para mim. Só que essa resposta, ela é inconsciente. Então, muitas vezes é possível identificar esses padrões de comportamentos agressivos, ou com medo, ou com angústia, ou comportamentos retraídos, porque são comportamentos inconscientes, são sombras. Essas também são as sombras.
Só que as sombras, elas fazem parte da gente. Elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Elas fazem parte da gente. Elas são consciências que fazem parte e são pertencentes a gente. É importante que a gente aprenda gradualmente a não julgá-las, mas a amá-las, porque elas fazem parte da gente. O que eu estou ensinando aqui é vocês a identificarem essas sombras também. Como que vocês podem identificar essas sombras no seu dia a dia? Você identifica essas sombras no seu dia a dia olhando para o seu comportamento. É importante que vocês parem e prestem atenção um pouco no que vocês estão fazendo, em como vocês estão reagindo às circunstâncias. Isso vai demonstrar qual que é a sombra que está reprimida dentro de você. Como que você reage quando fulano fala tal coisa? Isso vai demonstrar uma sombra inconsciente. E essa sombra, ela precisa ser iluminada. Ela precisa ser integrada, ela precisa ser curada. Isso é a gente olhando para dentro da gente. E geralmente, quando a gente tem raiva, aquilo que a gente enxerga como raiva é só a gente que enxerga. Por quê? Porque é uma interpretação da nossa consciência. O fato, por si só, pessoal, ele é neutro, ele não tem significado. O fato, por si só, é neutro. O que vai causar danos a você é a interpretação desse fato. E essa interpretação, ela provém da sua consciência. Quando você interpreta esse fato e você não trabalha essa sua interpretação, ela se torna uma sombra. E essa sombra, ela vai se acumulando com o passar do tempo. Ela vai se intensificando e se densificando até que vai se tornando incontrolável e você vai tendo atitudes e comportamentos que você não sabe quais são, que você não sabe e que você não consegue controlar, porque já se tornou uma sombra muito grande. Então é importante que a gente pare para se tornar um observador das nossas próprias atitudes. Como que nós estamos reagindo nas experiências do dia a dia? Porque muitas vezes as nossas reações... Porque, pessoal, a gente não está vivendo o presente, a gente está vivendo o passado. Quando a gente fica preso no passado, a gente fica reagindo às circunstâncias. A gente perdeu a capacidade de agir. Para a gente agir, a gente precisa pensar. Esse seria o normal, a gente pensar para depois tomar uma decisão. Só que o que a gente está fazendo é que a gente é muito imaturo emocionalmente. Então a gente toma comportamentos e decisões de forma desequilibrada. Essas decisões que a gente toma não é necessariamente uma decisão racional, mas é um comportamento irracional, porque a gente não está pensando para agir daquela forma. A gente simplesmente está reagindo às experiências. Então, me surge uma experiência e eu reajo. Só que tem um porém nisso. O que você vê na experiência? Porque uma sombra, pessoal, o que é o seguinte, vamos supor que exista uma situação de discussão, duas pessoas discutindo, essa pessoa discutindo com essa pessoa vai identificar raiva nessa pessoa
E essa pessoa vai identificar raiva nessa pessoa. Existe algo chamado uma projeção da sombra. O que é uma projeção da sombra? Essa pessoa, ela tem raiva dentro dela e ela está projetando a raiva dela para cima dessa pessoa. O que essa pessoa, essa aqui, o que o fulano, eu vou chamar essa aqui de fulano A e fulano B. O que o fulano B tá vendo no fulano A é a própria raiva dele. E o que o fulano A tá vendo no fulano, o que o fulano A tá vendo no fulano B é a própria raiva dele. Isso é a projeção das sombras. É quando a gente projeta aquilo que a gente tem dentro da gente pro outro. Então a gente acha que o outro tem a raiva, que o outro tem o medo. É por isso que é muito difícil fazer uma análise. Porque muitas vezes, se você não estiver preparado, a competência do conhecimento é muito importante. Mas não é só o conhecimento. Se você não tiver feito um trabalho interno muito grande, identificar isso de forma racional é muito difícil. O que na verdade você vai estar vendo é a sua própria sombra. Você vai estar projetando a sua sombra para o indivíduo na medida e na intensidade que existem em você. Então, se você tem uma raiva muito grande, você intensifica a raiva que você vê no indivíduo, porque essa é a sua raiva. Então, é muito importante vocês pararem para analisar isso também. Quando nós falamos de sombra, nós também devemos tratar das projeções. Porque quando nós falamos de qualquer tipo de relacionamento, nós vamos estar tratando de uma outra pessoa. E essa outra pessoa possui ações e comportamentos provindos da sua educação. E nós temos significados e interpretações desses comportamentos. Só que esses significados e interpretações são nossos. E muitas vezes a gente vê raiva, vê medo, vê angústia, vê tristeza. Tudo isso que a gente está vendo provém da gente. A gente está vendo a gente mesmo no outro. A gente está se projetando no outro. Porque é muito mais fácil lidar com as nossas sombras quando ela está no outro do que quando está na gente. Então, devemos olhar para as nossas sombras. E uma das formas de olhar as nossas sombras é viver o dia a dia. Como assim, Elias, viver o dia a dia? No dia a dia, você tem várias experiências. É viver o dia a dia naturalmente, como todas as pessoas vivem. No dia a dia, você tem várias experiências. Mas é importante que vocês entrem em um estado de observador, senão não vai ser possível. Sem um estado de observação, vocês não vão conseguir identificar. É importante que vocês estejam em um estado de observador. Esse estado é um estado de consciência, ou seja, a sua consciência ela vai estar em um estado onde ela vai parar para observar a si mesmo. Você vai observar o seu próprio comportamento mediante as experiências. Ou seja, o fulano veio falar comigo. O fulano está gritando comigo. Você vai se perguntar dentro de você como eu me sinto quando o fulano grita comigo. O que vier é uma sombra sua. Essa é uma das formas de trabalhar com as sombras.
é identificar as sombras nas experiências. Essas sombras, elas são nossas, elas pertencem a gente. Aí eu vejo raiva, eu vejo medo, eu sinto raiva, eu sinto angústia, eu sinto tristeza, eu sinto que tá errado, eu sinto que é injustiça, eu sinto que é injusto, eu sinto vontade de me vingar dele, eu sinto isso. Todos esses sentimentos e os pensamentos, eu tenho vontade de dar uma cadeirada nele, eu tenho vontade de bater nele, eu tenho vontade de jogar isso aqui na cabeça dele. Todos esses pensamentos, eles pertencem a você. Todos os sentimentos também pertencem a você. Em um outro vídeo, eu vou entrar também na questão mais espiritual para falar dos espíritos que estão na outra dimensão e que podem influenciar o seu comportamento, influenciar o seu pensamento e os seus sentimentos. Só que é muito comum a gente falar: opa, então agora eu não preciso me preocupar tanto, porque as sombras já não são mais minhas, porque são os espíritos que estão colocando na minha cabeça. Não é assim não, porque para chegar a um pensamento desse nível a você, você estava em sintonia, ou seja, primeiro teve que existir em você. Antes de existir como eu posso colocar? Antes de existir um efeito, teve que existir uma causa. Então, de você teve que ser emitido uma onda de raiva dos seus pensamentos para você entrar em sintonia. Mais para frente eu posso entrar nesses assuntos também, mediante o nosso desenvolvimento. Então, não existe uma escapatória. As sombras, elas são nossas. E quando a gente vai lidando desse jeito, colocando a responsabilidade conosco, bem do alto, não é autoculpa, não é se autoflagelar. A culpa não vai nos ajudar. É a gente ser autorresponsável pelas nossas atitudes. Só que nós vamos entrar em um estado de consciência para lidar com esses pensamentos e com esses sentimentos, porque eles pertencem a gente. Então, a situação de raiva, ela não existe, ela é uma ideia na nossa consciência. Nós damos importância a essa situação de raiva. Quando eu digo que essa situação de raiva não existe, não é que essa situação de raiva em si, ela é uma ideia construída pelos homens. E nós temos afinidades com essas ideias, senão nós não estaríamos aqui. É importante que a gente pare para cuidar dessas sombras dentro da gente e cuidando dessas sombras dentro da gente, amando. Nós cuidamos das sombras amando. Nós vamos aprender a cuidar das sombras amando elas. Quando a gente aprende a amar as sombras, permitindo que ela possa fluir naturalmente e seguir o seu destino rumo a uma transmutação, rumo a ser acolhida, rumo a ser amada. Uma sombra só precisa ser amada, só precisa ser acolhida. A gente deve se permitir sentir. Por exemplo, quando vier a experiência que te causa raiva, nós não devemos julgar a raiva. Ah, estou sentindo raiva. Como é errado sentir raiva? Não. Nós devemos nos permitir sentir a raiva, porque a raiva, ela pertence a gente. Quando a gente tenta negligenciar a existência da raiva, a gente reprime ela e ela se torna ainda mais intensa.
Então a gente deve se permitir sentir essa raiva e buscar dentro da gente uma conexão com Deus. E dentro dessa conexão com Deus, naturalmente há um acolhimento dessa raiva. Nós devemos buscar criar um estado psíquico, um estado de consciência onde essa raiva será acolhida, onde essa raiva será amada. Ela não é boa e nem ruim, ela somente deve ser amada, é só isso. Então nós vamos aprendendo a entrar em um estado de consciência onde nós vamos amar a raiva, onde nós vamos amar o medo, aonde nós vamos amar a angústia. Não devemos ver como algo ruim, mas pertencente a gente. E se pertence a gente, deve ser acolhido e amado, porque pertence à nossa consciência. Tudo aquilo que pertence à nossa consciência deve ser acolhido e amado, do jeito que a gente consegue. Não precisamos fazer mais do que nós conseguimos. Muitas vezes a gente não consegue amar com tanta intensidade assim, mas nós vamos gradualmente elevando a nossa vibração para poder amar aquela frequência de medo, aquela frequência de ódio, aquela frequência de angústia, sem julgar. Não precisamos julgar as sombras. As sombras, pessoal, mais pra frente eu vou falar para vocês. Mas a princípio, vocês compreendendo que elas fazem parte da gente, já é suficiente. É muito importante a gente compreender o quanto a raiva, o medo, a angústia tem o seu papel no nosso desenvolvimento. Nós não precisamos julgar, nem ter medo de senti-los. Muito pelo contrário, nós devemos nos permitir sentir, pois residem dentro de nós, até que sejam acolhidos. E gradualmente nós vamos nos elevando até chegar a um estado de consciência em que eles deixam de existir em nós. E quando eles deixam de existir em nós não vamos conseguir percebê-los no outro, porque curamos eles dentro da nossa própria consciência. Atingir a paz, ela é natural. A paz, ela é natural. Todo estado e frequência de tranquilidade é natural, pois o bem é o natural no universo. Mas para que a gente atinja esse estado de consciência e a gente consiga permanecer sem oscilar, nós devemos retirar todas as camadas de raiva, ódio, medo. Só que o retirar não é jogar fora, é integrar. É permitir que a raiva, o medo, a angústia sejam transmutados, ou seja, eles mudem de um estado para o outro, porque transmutação significa uma mudança de estado. Geralmente na alquimia eles diziam do chumbo para o ouro, né? Essa transformação do chumbo para o ouro
é a transformação das emoções. É transformar as emoções por uma mudança de estado do ódio para o amor, do medo para o amor, da raiva para o amor. Nós mudamos todos esses conteúdos para o amor. E no amor só há paz. E eles são integrados em nós. Então, não tenham pressa. Gradualmente vão surgindo o que vocês precisam trabalhar. Gradualmente.